Bem, nessa videoaula nós vamos trabalhar aqui a forma de preenchimento da planilha de gestão de riscos, que vai ser o nosso desfecho, o nosso encerramento aqui da nossa ação de treinamento. Agora chegou o momento em que nós vamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos anteriormente relacionado ao processo de gestão de riscos. Nós vamos colocar tudo em prática agora no preenchimento da planilha de gestão de riscos, que é uma das técnicas que é preconizadas, é uma planilha adaptada de uma técnica preconizada naquela NBR ISO 31010, e é uma planilha muito parecida, tem uma boa correlação com a planilha de gestão de riscos empregada no Ministério do Planejamento, que inclusive vai estar prestes a se tornar um sisteminha, que vai ser um sistema aberto, com recomendação de uso por todas as organizações públicas, não só aquelas do Poder Executivo, mas qualquer tipo de instituição ou organização pública. Mas enfim, falando aqui da nossa planilha, a gente vai apresentar aqui quatro slides desses, 4 telas dessas. Cada tela vai compreender uma etapa, né, do processo de gestão de riscos, até pelo tamanho aqui dos campos, não caberiam numa tela só. E a gente vai fazer um passo a passo explicando aqui como colocar na prática cada uma daquelas etapas da gestão de riscos estudadas anteriormente em forma de formulário, ou seja, colocando em prática na nossa atividade do dia a dia o processo de gestão de riscos. No campo 1, que está aqui compreendido dentro desse retângulo vermelho, nós temos o objeto. Bem, senhores, o objeto da gestão de riscos é naquilo que nós estamos promovendo a gestão de riscos. No nosso caso aqui, do exemplo, a gente elencou uma atividade, que é a atividade de segurança das instalações. Esse é o nosso objeto, mas podem ser objetos de gestão de risco qualquer tipo de objetivo dentro da nossa organização. Pode ser objeto da gestão de riscos um programa, qualquer um de nossos programas, os nossos projetos, qualquer um tipo de atividade, de iniciativa. No nosso caso aqui do exemplo, segurança das instalações. No campo 2, nós vamos elencar, e é também um dos primeiros passos, qual é o objetivo daquele objeto. Qual o objetivo daquele objeto que nós estamos promovendo gestão de riscos? No nosso caso aqui, qual o objetivo da segurança das instalações, que é a nossa atividade? Aqui a gente definiu que o objetivo é garantir a segurança das instalações. No campo 3, nós vamos colocar qual a data que nós fizemos aquela identificação de riscos. No nosso caso aqui, dia 3/9/2018. No campo 4, é um campo muito importante, nós vamos elencar qual é o evento de risco, qual é o risco propriamente dito, né? No nosso caso aqui, nós elencamos como exemplo que o risco é o risco de incêndio. Abro um parênteses para informar uma coisa muito relevante, que é a seguinte: cada atividade ou cada objeto, né, que a gente está promovendo gestão de risco, vai ter uma série de riscos que podem acometer aquele objeto, uma série de riscos. É necessário, então, quando a gente vai promover a gestão de riscos, que a gente elenque todos os riscos, todos os eventos de riscos possíveis. Para fim de exemplo aqui do preenchimento da planilha, nós estamos elencando aqui apenas um risco, que é o risco de incêndio, no campo 4. Nos campos seguintes, vamos falar do campo 5, nós vamos falar das causas. São as causas daquele risco, ou seja, o que está ocasionando, o que está levando a acontecer aquele risco. E aí é preciso elencar todas as causas possíveis e imagináveis que a gente tem em relação àquele risco. No nosso caso, do nosso exemplo aqui, nós temos quais são as causas do nosso incêndio? Raio, né, descarga elétrica por raio, curto-circuito, ação criminosa e N outras causas, né? É importante, então, elencar todas as causas possíveis daquele incêndio ou de um risco qualquer que a gente esteja fazendo tratamento de riscos vir a acontecer. No campo 6, nós vamos ter as consequências. É necessário também elencar todas as consequências possíveis e imagináveis relacionadas àquele risco, ou seja, o que aquele risco vai ter de impacto, quais são os impactos, quais são as consequências, e também a gente tem que elencar as N consequências relativas àquele risco. Não existe uma associação de causa e consequência especificamente. A gente pode elencar todas as causas possíveis, são N causas, e também todas as consequências possíveis, as N consequências relacionadas àquele risco que a gente está trabalhando. No campo 7, nós vamos mencionar qual a categoria do risco. Nós vamos usar como parâmetro
as categorias de risco que estão preconizadas na IN 01, lá do Ministério do Planejamento e CGU. Ela define 4 categorias, como a gente viu nas aulas anteriores, de risco, e aqui a gente vai lançar qual aquela categoria que a gente acredita que aquele risco está inserido. Como é o risco de incêndio, a gente entende que vai afetar as operações da organização. A gente colocou então que a categoria de risco, então, no campo 7, é o risco operacional. Os senhores vão colocar no preenchimento da planilha que os senhores estiverem promovendo, aquela categoria, o tipo de risco que os senhores entenderem mais adequada ou mais enquadrada naquele risco que os senhores estão promovendo o trabalho aqui de gestão de riscos. Passamos para a fase seguinte do preenchimento da planilha, que é a fase de análise e avaliação de riscos, que está aqui em verde na nossa tela. O campo 8 deve ser preenchido com o nível de probabilidade. O nível de probabilidade, como a gente viu no nosso texto em PDF, é encontrado fazendo uma série de análises a respeito do cenário que aquele risco encontra na nossa organização. No nosso exemplo aqui, nós entendemos que o nível de probabilidade de um incêndio acontecer é nível 3. Na nossa planilha, na nossa tabela de probabilidades do nosso curso, a gente colocou lá um exemplo de tabela de probabilidade que tem 5 níveis de probabilidade. Nós entendemos, fazendo análise lá, do que a gente levantou no estabelecimento do contexto, da identificação de riscos relacionados ao risco de incêndio, que é o nosso exemplo aqui, que a probabilidade de um incêndio acontecer nas nossas instalações é de 3, nível 3 para a probabilidade. Em relação ao impacto ou consequência, do campo 9, nós entendemos que o impacto de um incêndio no nosso prédio, na nossa edificação, seria de nível 4. Quando a gente multiplica o nível de probabilidade 3 pelo nível de impacto 4, nós temos o nível de risco inerente 12, ou seja, aquele nível de risco sem levar em consideração ainda os controles, o nível de eficácia dos controles existentes na minha organização, no nosso caso, no nosso prédio. Dando prosseguimento então, ao preenchimento da planilha, nós vamos no campo 11 e no campo 12 preencher os seguintes dados. No campo 11, nós vamos falar dos controles existentes na nossa organização. Primeiro, a descrição deles. Nós vamos elencar todos os controles existentes relacionados àquele risco, relacionado àquela atividade. Então, eu preciso colocar todos os meus controles existentes, tanto aqueles preventivos como aqueles de mitigação. No nosso caso, nós colocamos aqui a título de exemplo, que nós temos o sistema de prevenção de incêndio e pânico, que está defasado, mas existe. Nós colocamos que existe brigada de incêndio durante o expediente e colocamos aqui que existem rotas de evacuação apropriadas. Para esse conjunto de controles, nós classificamos que a eficácia deles é uma eficácia nível fraco, que corresponde a uma fração de 0,80. Quando nós multiplicamos o nível de risco inerente, que é 12 no nosso caso, pelo nível de eficácia dos nossos controles, que é 0,80, nós temos uma nova conta que é 9,6, como nós vimos lá nos nossos textos em PDF. Então, multiplicando o nosso nível de risco inerente pelo nível de eficácia dos controles, que no nosso caso aqui é 0,80, nós encontramos o nível de risco residual. Ou seja, é o primeiro nível de risco residual encontrado. É aquele nível de risco que a gente encontrou em relação aos riscos que nós estamos trabalhando, levando em consideração os controles já existentes na organização. Esses controles já existem na organização. Então, qual é o nível de eficácia deles? No nosso caso, nós exemplificamos aqui que encontramos o nível de eficácia fraco, correspondente a 0,80, que multiplicado pelo nível de risco inerente, que é 12, nós vamos ter um nível de risco residual lá no campo 12, de 9,6. A gente identificou então que o nível de risco enquadrado em 9,6 é um nível de risco considerado alto. Quando a gente compara com a nossa matriz de apetite a riscos, nós verificamos lá que esse risco é um risco que a gente classifica ou entende que ele seja inaceitável. Ou seja, nós vamos ter que promover algumas ações de tratamento, algumas medidas de tratamento em relação a esse risco de nível 9,6, que é um risco alto. E aí a gente passa então a continuar aqui o preenchimento da nossa planilha. Nós entendemos que em relação àquele risco de incêndio,
no caso dos senhores, eles vão colocar todas aquelas medidas que os senhores acreditam que podem implementar, ou seja, agora no campo 13, os senhores vão colocar todas aquelas ações ou medidas que os senhores acreditam que possam implementar, ou seja, elas não existiam na organização ainda, e por isso o nível de risco, no nosso caso, o nível de risco foi encontrado foi alto, então eu preciso de implementar novas medidas, novas ações de tratamento para que o nível de risco, em tese, baixe para um nível mais aceitável. Então, no nosso caso aqui, a gente vai elencar aqui, a gente vai introduzir na organização essas medidas aqui de controle, essas medidas de tratamento. No caso dos senhores, os senhores têm que imaginar, pensar, estudar, levantar todas aquelas medidas de tratamento que os senhores precisam implementar para diminuir o nível daquele risco que os senhores estão trabalhando na nossa planilha aqui para o encerramento da nossa ação de treinamento. Todas as medidas imagináveis que podem prevenir aquele risco acontecer, como aquelas medidas que vão contingenciar o impacto daquele risco. Aqui nós elencamos que nós vamos ampliar o serviço de brigada para 24 horas, nós vamos criar um protocolo de rondas e permanência do serviço de brigada, nós vamos estabelecer um calendário de manutenção periódica das instalações elétricas no prédio, nós vamos instalar para-raios para prevenir incêndios oriundos de descargas elétricas, nós vamos atualizar e ampliar o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, inclusive os alarmes de incêndio, vamos estabelecer um plano de evacuação e vamos treinar as pessoas, e aí vai. Outra situação muito importante é que lá no campo 14 nós temos que atribuir uma responsabilidade para que cada medida dessa tenha um responsável pelo seu cumprimento. No nosso caso, nós definimos ali que, em relação à ação número 1 aqui, ó, quem é responsável lá? Chefe da SECONG, da Seção de Contingências do Ministério Público, da Segurança Institucional do Ministério Público. Em relação à medida 2 que eu levantei aqui, quem vai ser o responsável? Vai ser o gestor do contrato de brigada. E aí vai. Ou seja, é indispensável que, além de elencar todas aquelas medidas que a gente entende que pode implementar para tratar aquele risco, para diminuir aquele nível de risco, a gente também atribua no campo 14 responsabilidade a alguém na organização para cumprir aquela medida de tratamento, aquelas medidas de tratamento elencadas. E também é indispensável, porque senão a gente não vai conseguir cumprir meta, né? Meta sempre indica dizer que nós temos um prazo para isso. No campo 15 nós vamos precisar colocar qual o prazo de execução de cada uma das medidas. Então, além de indicar quem é o responsável pelo cumprimento de cada medida, preciso colocar qual o prazo de execução daquela medida. Cada prazo de execução vai estar muito definido, vai estar muito relacionada ao grau de gravidade daquele risco e também ao nível de eficácia que eventualmente a gente entende que cada uma daquelas medidas pode estabelecer a relação de custo-benefício em relação a cada uma daquelas medidas, a possibilidade realmente de implementação daquelas medidas, ok? Feito o tratamento de riscos, né, implementar todas aquelas medidas de tratamento de riscos no nosso risco que a gente antes verificou que estava no nível que a gente classificava como inaceitável, quando a gente comparou lá com a matriz de apetite para riscos da nossa organização, e a gente também verificou lá nas diretrizes, né, de respostas que era necessário implementar tratamento para reduzir aquele nível de riscos, nós passamos a fazer o monitoramento e análise crítica daquele risco. Né? A gente começa no campo 16 colocando qual a data que eu estou começando aquele monitoramento, né? No nosso caso aqui, 4/9, a gente colocou aqui no dia 4/9 a gente já começou o monitoramento dentro do novo panorama, depois de implantadas todas aquelas medidas de tratamento. Claro que a data aqui do monitoramento análise crítica, né, sempre vai ser uma data posterior, porque naturalmente é necessário então que a gente implemente aquelas medidas de tratamento que a gente identificou que eram necessárias para reduzir o nível de risco, e então a data naturalmente vai ser posterior. Mas o que acontece? Quando a gente faz o trabalho de monitoramento e análise crítica em cima desses riscos, né, nós vamos verificar que depois de implementadas aquelas medidas que a gente implementou lá na fase de tratamento de riscos, é esperado que a probabilidade, o nível de probabilidade caia, é esperado. Pode ser que a gente não consiga reduzir o nível de probabilidade. Muitas vezes a gente vai conseguir reduzir tanto o nível de probabilidade quanto o nível de impacto ou consequência. No nosso caso aqui,
nós entendemos que depois de implementadas todas aquelas medidas lá na fase de tratamento de riscos, a nossa probabilidade caiu, que antes era 3, caiu para o nível 2, ou seja, nossa probabilidade agora tem nível 2. No campo 18, nós preenchemos aqui o novo impacto, ou seja, depois de implementadas todas aquelas medidas de tratamento que a gente elencou anteriormente, o nosso novo impacto, nosso novo nível de impacto, de consequência, caiu para 3, antes era 4, caiu para 3. Quando a gente avaliar, e a gente precisa lançar a avaliação que a gente fez da eficácia dos controles existentes, ou seja, nosso nível de eficácia dos controles, muito possivelmente deve ter melhorado, porque a gente tinha um conjunto de controles que tinha um nível anterior, que antes, no nosso caso, em relação ao risco de incêndio, era fraco. Nós implementamos uma série de outras medidas, né? Então a gente espera que o nosso nível de eficácia dos controles, a gente espera que esse nível desse conjunto de controles melhore. No nosso caso, no nosso exemplo, a gente entende que implementando todas aquelas medidas de tratamento, todos aqueles controles, né, que a gente implementou anteriormente, o nosso nível de eficácia dos controles melhora para um nível satisfatório, que a fração correspondente é 0,40. Então, multiplicando aqui o nosso novo número de risco, né, que seria 2 vezes 3, então a gente tem uma nova probabilidade, tem uma nova consequência, multiplicando 2 vezes 3 daria 6. Se eu multiplicar esse 6 pela nova eficácia dos controles, nós vamos encontrar um número 2,4, que é classificado como um nível de risco baixo, um nível de risco aceitável para a minha organização. Então, no nosso exemplo de preenchimento da planilha aqui, a gente verificou que a gente tinha um nível de risco inerente que era alto, a gente verificou qual era o nosso número de risco residual. A gente verificou que mesmo considerando os controles que existiam na organização naquela ocasião, eles continuaram altos, no nosso caso continuavam 9,6, ou seja, um nível de risco alto, e a gente precisava implantar medidas de tratamento, nós implantamos medidas de tratamento, nós tivemos então, de novo, calculado qual era a probabilidade do fato acontecer e a probabilidade caiu para 2, o impacto caiu para 3, o nosso nível de eficácia dos controles melhorou, né, para 0,4, para satisfatório 0,4, multiplicando então minha nova probabilidade vezes a minha nova consequência e o meu novo nível de eficácia dos controles, a gente conseguiu aí um novo nível de risco residual de 2,4, que comparando lá com nossa tabela de apetite para riscos, ela vai estar classificada como um nível de risco baixo, aceitável. Então o que eu preciso fazer em relação a esse risco que está no nível baixo agora? Preciso continuar monitorando, porque as circunstâncias, o nosso ambiente pode mudar, porque gestão de risco é muito dinâmica, e naturalmente pode ser que eu precise implementar medidas para que o nível de risco eventualmente aumente, volte a ficar no nível aceitável. Então, senhores, muito obrigado, Deus abençoe a todos, espero que tenham aprendido muito bem tudo que a gente abordou na nossa ação de treinamento, e nós estamos à disposição nos telefones aqui indicados na nossa tela final.